Estamos de volta com mais saúde na tela da NTV, você acompanhando na sua televisão em canal aberto e para você que acompanha os nossos canais na internet. O nosso tema é sério, esse tema é importante, tratamento integrado da obesidade. Você que está cansado do efeito sanfona, de dietas mirabolantes, de ser enganado e de não conseguir manter aí a sua alimentação saudável, a gente volta mais uma vez, toda última terça-feira do mês, a gente já tem esse compromisso para a gente falar sobre obesidade, sobre emagrecer com saúde e o melhor, emagrecer para sempre. É isso mesmo, para sempre. Estamos recebendo de volta aqui no nosso programa, ele que é psiquiatra, psicoterapeuta e nutrólogo. Prazer recebê-lo aqui, o meu doutor, o doutor Ricardo Peão. Prazer revê-lo, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, de estar aqui com você, tentando levar mensagem de otimismo para as pessoas obesas, sobretudo aquelas portadoras do efeito sanfona. É isso, é tudo isso que eu falei mesmo, né? Muita gente passa por lá. O doutor lida com isso diariamente, lá pessoas que emagrecem, quando conseguem emagrecer, voltam rapidamente ao peso. Isso mesmo, David. O tratamento é muito complexo. É corriqueiro isso lá, doutor? Sim, é muito comum, sim. E aí o doutor desenvolveu, estuda muito sobre isso. Eu sou paciente, vocês aí de casa vão acompanhar mais uma vez aí a tabela, os números e tudo mais, os resultados. E o doutor que estuda muito sobre isso traz um tratamento diferenciado, único, exclusivo. É isso, né, doutor? Exatamente. E bastante acessível. Eu não posso falar custos aqui porque é antiético. Mas é acessível a todos. Muito acessível. E o melhor disso tudo, doutor, antes da gente mostrar tabelas e entrar no nosso bate-papo adentro, é um tratamento que traz, de fato, resultados, né? Sim, porque o nosso foco, David, é exatamente encontrar a raiz do mal, a raiz do problema. E hoje já está claro para mim que os estresses emocionais da vida, do dia a dia de cada um, é que são os grandes vilões que impedem que as pessoas emagreçam e mantenham. Peraí, vamos repetir para o pessoal de casa que ainda não conhece esse tipo de tratamento, para quem está chegando agora aqui acompanhando o programa. Repete para o pessoal de casa. Sim, a saúde mental, o equilíbrio emocional tem que estar alinhado. Alinhadíssimo. É por isso que é muito comum a grande maioria das pessoas que emagrecem, elas voltam a engordar, mesmo aquelas que continuam tomando o remédio, emagrecem e depois o remédio perde o efeito. Até mesmo quem faz cirurgia bariátrica. Durante 1 ano e meio, 2 anos, emagrece muito, mas depois os resultados, infelizmente, eles já deixam um pouco a desejar. Ou seja, então é uma ligação de fato comprovada, a mente, a emoção, com o nosso organismo. Exatamente, David. E, inclusive, hoje eu vou falar de uma novidade, que é a importância de a gente ter uma flora bacteriana bem equilibrada para ajudar algumas pessoas a superarem o seu efeito sanfona. Muito bem, olha, e a questão e a preocupação do doutor não é só emagrecer, viu, gente? É emagrecer com saúde. Exato. Manter o peso e de forma certa com saúde. Ganhando sabedoria e resiliência emocional. Sem dieta maluca, né? Nada disso. Nenhuma dieta dieta de moda, nada disso. A longo prazo. Nenhuma funciona. Muito bem. Bom, para quem já acompanha aí a participação do Dr. Ricardo Peão já há um bom tempo aqui no nosso programa, nós topamos, eu falo nós porque eu também aceitei esse tratamento, eu não vou falar nem desafio, mas o tratamento que no início poderia ser um desafio, mas que hoje eu digo mais que é prazeroso estar lá, que a gente faz terapia, conversa com o doutor, fica bem com a nossa mente e alcança resultado. Mas para quem acompanha já há muito tempo, a gente tinha mais um convidado, que era o Marquinhos, né? O Marcos, sim, que sempre participava aqui do nosso programa, e houve uma desistência por falta desse paciente. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso, o porquê dessa desistência. O Marquinhos precisou desistir porque ele fez descobertas muito tristes dele. No nosso último encontro aqui, ele estava presente, né? Sendo entrevistado por você. E no final do programa, nós fizemos um desafio. Eu fiz um desafio ao Marquinhos, porque há várias semanas ele estava travado. Seria bom colocar a imagem número 1?
Vamos para lá. que a gente possa mostrar o que aconteceu com o Vamos lá, Marquinho. vamos pedir aqui para o nosso diretor para colocar o Diogo, é Diogo, né? O Diogo que está lá em cima com a gente, para colocar aqui na tela, para que o doutor possa comentar sobre os números. É a imagem número 1 que fala sobre o... Esse não, esse aí é o... Esse, muito bem, esse aí, Marcos. Muito bem, está aqui, isso, muito bem. Produção, obrigado. Então, Vamos lá, comenta aí, doutor. veja bem, David, o Marquinho, ele vinha estável antes de iniciar o tratamento em janeiro. Ele vinha estável. Um ano estável. Ele tinha um perfil aparentemente muito bom. E o seu perfil aparentemente era ruim. Eu comentei no início dessa nossa jornada. Nós vamos conferir aí depois. Ele chegou com 89 quilos, conseguiu perder 1 quilo e pouquinho, deu uma travadinha, nós comentamos sobre os motivos daquela travadinha inicial, ele ficou em torno de 88, e depois perdeu mais 1 quilinho, certo? E há 8 semanas ele não consegue sair dos 87 quilos. Há 8 semanas. Na última vez que nós estivemos aqui, eu pedi permissão ao Marquinhos para que a gente pudesse vê-lo 2 vezes por semana, num esquema de 15 minutos de cada atendimento. O atendimento padrão são 30 minutos. Eu precisava chegar mais próximo do Marquinhos para sondar o emocional dele, porque eu estava suspeitando de estresses ocultos, porque já seriam 8 semanas que ele estava travado, né? Emagrece um pouco, voltava. Emagrece, voltava. Emagrece, voltava. Uma mini sanfona, vamos dizer assim. Eu estava suspeitando, principalmente, de estresses ocultos. E, para minha surpresa, já com 1 semana que eu vi o Marquinhos 2 vezes, eu percebi que o nosso amigo estava tendo uma grande dificuldade nos fins de semana. O tal final de semana. Final de semana. Muita gente fala que é o dia do lixo, nada disso, viu, gente? Vamos lá. Complementa, doutor. Eu pedi para o Marquinhos conseguiu descobrir quantas calorias que ele estava ingerindo por dia nos dias de semana. O que é muito bom a gente saber quanto, o doutor vai explicar um pouquinho pra gente também, o quanto que cada pessoa pode ingerir, né, de calorias diariamente, porque a OMS dita que são 2.000 calorias, é isso? Isso mesmo. 2.200 calorias para um adulto. Diárias. E o Marquinhos descobriu que mesmo estando com esse sobrepeso, ele já estava ingerindo apenas 1.200 calorias. Quase metade. Sim, ele fez a contabilidade do que ele ingeria, transformou em calorias, quase a metade, David. E para ele emagrecer, como é que ia ser? E nos fins de semana, eu falei, você consegue ver para nós a cota do fim de semana, para a gente ter do dia útil, né? De segunda a quinta praticamente, e do fim de semana, porque no fim de semana costuma ter a cervejinha, uma comidinha diferente, aquela passeio, pizza, festinha, o lanche, tudo mais. É isso aí. Conhecemos bem, doutor. Aí o Marquinhos, ele ficou muito triste, David, e falou, doutor, eu sinto muito, eu não dou conta. Eu não quero mexer no meu fim de semana. Por opção dele e até acreditamos que seja temporário. Exato, eu espero que seja temporário, que no futuro próximo ele possa vir aqui trazer notícias boas para quem estava torcendo por ele, né, David? E é isso, e se precisar o doutor está sempre à disposição também, isso que é muito importante com esse compromisso sério e por isso a gente está dando essa explicação para o pessoal de casa. Doutor, então, mas... eu não posso falar sobre pode. a questão, por exemplo, de possíveis estresses ocultos. O doutor falou sobre isso, o que seria? Eu preciso mostrar para o meu paciente, porque senão a minha fala não tem valor. Não, né? sim, mas o que seria, doutor? Estresses ocultos? É o seguinte, David, é muito comum a pessoa ter um problema, 2, 3, 4, ou 5, como você no início do tratamento, né? Vários problemas importantes, e aí a pessoa acaba esquecendo desses problemas. Ela vai tocando a sua vida sob o estresse, passando pelo efeito do estresse e não percebe claramente. Então, é o meu dever como psicoterapeuta ajudar meu paciente a identificar e tratar. Muito bem. Você já tinha uma visão muito clara de todos aqueles problemas que geravam estresse na sua mente, entendeu? No caso do Marquinhos, não. Aparentemente, ele não tinha nenhum estresse importante, exceto aquele que nós comentamos aqui no início do tratamento dele, referente a um problema de saúde em família. Entendeu? Então eu entendo que
ele apresenta assim e espero um dia poder mostrar para ele e trazer para os nossos telespectadores. Muito bem, voltando àquela fala do início da participação do doutor aqui, a importância desse equilíbrio, de estar bem com a nossa mente, Exato, para que o nosso David. organismo possa funcionar, né, de forma certa e funcionar melhor, né, para alcançar Exatamente, os objetivos. Sim, Doutor, exceto esse caso do Marquinhos, o doutor já tratou mais pessoas assim? Já, David, isso é comum, David. Isso é comum no tratamento para emagrecer, porque ali eu sou o psicoterapeuta do meu paciente também. E no meu dia a dia eu trabalho com o quê? Com psiquiatria integrada à psicoterapia, que é o que faz a diferença. Eu sempre estou incentivando meus pacientes que apresentam ansiedade importante, quadros depressivos, fobias, transtorno obsessivo compulsivo, até mesmo esquizofrenia, transtorno bipolar. A gente está sempre encaminhando para que procure um psicólogo, uma psicóloga bacana, ou que faça os 2 tratamentos comigo. Ou seja, Então, é comum, surge a resistência do paciente, ele não suporta. Aí ele precisa de um tempo. e até porque penso eu aqui, doutor, vem a calhar aqui essa pergunta, que quando a gente está falando aqui com as meninas sobre saúde bucal, a gente vê que, né, o paciente ele já quer para ontem. E eu acredito que no caso da obesidade, quem quer emagrecer, não seja diferente. Quer agilidade, quer rapidez, quer para ontem, isso pode atrapalhar, talvez. Atrapalha? Isso atrapalha. É muito comum, vai ter uma festa, vai ter um evento, praia no final de ano. E aí, David, nós não podemos cair nessa onda do paciente. A gente tem que mostrar para ele que o grande foco é um emagrecimento sustentável. Emagrecer, ganhar sabedoria, resiliência, né? Para evitar engordar novamente. Porque os problemas vão vir, as tensões e a tempestade virão, então a gente tem que estar preparado com Eles isso. sempre virão. Você não precisa procurar problema, David. É verdade. Eles te procuram. É verdade, É lei da doutor. vida, Então David. existem recursos terapêuticos, né? Veja bem, eu disse para o Marquinhos, eu tenho vários recursos terapêuticos. E vou dizer para o Marquinhos agora e para os nossos telespectadores, são muitos recursos terapêuticos. Eu trabalhei com lavagem cerebral de criança, adolescente, adulto, idoso. David, todos que trataram comigo nos tempos da reeducação alimentar, em que eu fazia as refeições com meus pacientes, todos aprenderam a amar salada. Olha. Plantas. E as plantas são super leves. Em breve nós vamos mostrar isso aqui, David, pessoal, na tabelinha linda que nós temos para vem coisa nova aí. todo mundo a perder peso. Mas o Marquinhos, ele chegou naquele estado, tipo assim, não, eu preciso de um tempo, né? Então ele merece esse tempo e esperamos num futuro próximo desvendar esses mistérios, deixar o Marquinhos muito bem para todos nós sairmos felizes dessa nossa empreitada. É esse o objetivo. Estresses ocultos e desequilíbrios das bactérias intestinais. Vamos dar só uma pinceladinha, doutor, porque a gente tem que ir para o nosso break, mas pode falar sobre as bactérias intestinais. Você, David, no seu intestino tem trilhões de bactérias. Trilhões. Tem a banda do bem e a banda do mal. As bactérias que são benéficas e aquelas que são nocivas. Então nós temos que mantê-las em equilíbrio. Em relação ao peso, nós temos as bacterioidetes, que quanto mais a gente corrigir a alimentação e aumentá-las no nosso intestino, isso vai ser favorável para poder perder peso, porque há um aumento do metabolismo corporal, se a gente consegue aumentar essas bactérias do bem. Eu ouço falar sobre a importância de flora intestinal já tem muitos anos, mas pouco tempo agora é que a gente está podendo entrar em contato com o que faz mal que a gente deve tirar da dieta e o que faz bem para a gente acrescentar na dieta. Muito bem. Até isso nós temos para oferecer para o nosso paciente. Que legal, que bacana. Então tem que estar alinhado também, até com as bactérias intestinais. Olha que interessante. Sim. Emagrecer. É isso, quem sabe tudo tá aqui, né, gente? A gente sempre traz os melhores profissionais aqui, servindo de alerta e trazendo essas dicas importantes para você de casa. Então é isso. Breve, então, esse compromisso de trazer aí essa alimentação que faz melhorar a nossa flora intestinal. Traremos tudo isso e muito mais, David. É isso, vamos para o nosso intervalo rapidinho. Você não sai daí não, daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais gráficos de resultado com o Dr. Ricardo Peão aqui no Mais Saúde, que volta já já.
Ok, estamos de volta com mais saúde na telinha da NTV, falando de obesidade. Vamos emagrecer para sempre? Com quem entende do assunto, o tratamento integrado da obesidade, com o Dr. Ricardo Peão. No bloco anterior falamos sobre um paciente e agora a gente vai falar sobre outro paciente. Gostaria que o doutor apresentasse esse paciente, doutor. Imagem 2, por favor. Vamos colocar em produção na tela a imagem de número 2, que mostra o gráfico do paciente David, esse que vos fala. Está o meu gráfico aí, vamos falar sobre emagrecer. Isso. E é importante, e retrospectivamente, como foi, né, que começou. O David, ele chegou até mim, ele vinha engordando 1,250 kg por mês. Nos últimos 4 meses, ele engordou 5 quilos antes do tratamento. Ele estava doentinho, depressivo, ansioso. Né? Sem saber. E já após o primeiro atendimento, brotou uma esperança tão grande no David que ele sentiu ali que ia sair vencedor, não é? Ele ficou surpreso. Daqui a pouco talvez ele fale por que ele ficou surpreso, não esperava por aquilo. E, na verdade, o David, nesses 6 meses de tratamento, 95% nós falamos foi sobre o emocional. Sobre o emocional. Exatamente. Não foi preciso falar quase nada de nutrologia. Você ficou muito bem, você já tinha um ótimo conhecimento sobre alimentos mais calóricos, né, alimentos mais leves. E aí você conseguiu emagrecer muito bem, exceto em 2 momentos que você passou por estresses importantes, David. E também eu abandonei você porque eu estava de recesso, onde tem ali aquelas linhas vermelhas, não é? Fora isso, depois do segundo estresse importante, você, olha só, queda livre, você tem realmente perdido peso de forma extraordinária. É à toa isso, David? Ou realmente procede que você entrou numa nova fase da sua vida? Com certeza, os números comprovam isso quando eu aceitei esse tratamento, chamado de desafio, que hoje já não é mais desafio, mas é prazeroso, e o desafio talvez seja a manutenção, manter, né, esse peso. E quando eu aceitei, realmente eu não percebia que eu estava, né, na bolha que a gente chama da depressão, de fato, com vários problemas, como você aí de casa deve se identificar também, problemas familiares, pessoais, profissionais, do seu dia a dia. Exato. E a gente acaba se fechando, se isolando e entrando nessa depressão detectada pelo Dr. Ricardo Peão, que gerou essa esperança. Lembro-me bem dessa palavra. Perfeito, esperança. David. Voltando a exercícios, sem dietas malucas, com um bate-papo semanal. Volto a repetir para você de casa. Eu visito o Dr. Ricardo Peão com muito prazer, uma vez por semana 30 minutos. 30 minutos. E hoje se foram mais de 12 quilos. Exatamente, David. Em 6 meses aproximadamente. Em 6 meses, exatamente, David. E o incrível que pareça é que o David ele tinha o perfil de ser medicado. Se você tivesse procurado um outro psiquiatra para poder tratar da sua depressão, hoje você estaria tomando no mínimo 2 ou 3 remédios, David. Incrível, não? É isso mesmo. Chega de assustar, até porque eu não imaginava que eu estaria cheguei a esse ponto, né? Exatamente, David. Sem forças e eu queria emagrecer, a gente está aqui no programa, trabalha com várias informações, a gente adquire informação, sabe o que deve fazer, mas não encontra como levantar da cadeira, do sofá, como muita gente está acompanhando o programa, tem vontade de emagrecer, mas não consegue. Não consegue, isso mesmo, David. E é isso. Dominado, a pessoa fica dominada, né? O metabolismo do corpo diminui no estado emocional depressivo, ansioso, para a maioria das pessoas, você fica desanimado, preguiçoso para atividade física, né? E tende a comer mais, a se entregar ao prazer, né? Já que está tudo muito ruim na sua vida. É isso, nem só atividade, é a questão de você levantar do sofá, dobrar a sua cama, de lavar uma vasilha sempre por depois, procrastinar, né? Exatamente, que se diz. Sempre deixando para depois. Então fique atento a isso. Perfeito, bom, podemos colocar então a próxima imagem, doutor? Você gostaria de saber o seu peso ideal de acordo com a medicina? Sim, eu lembro quando eu cheguei lá, o doutor disse assim, quando eu cheguei lá no espaço, o doutor disse, quanto você quer chegar? Eu chutei, doutor, porque eu não entendo muito bem, não sou especialista. Eu falei, vamos por 74 quilos. Mas existe o
IMC, é isso? IMC, Muito se fala hoje em isso, dia do David. IMC, que é o índice de massa corporal. Índice de massa corporal. Muito bem. A próxima imagem, por favor. Vamos pedir para a produção colocar na tela? O assunto surgiu naturalmente no tratamento, né, David? Então nós vamos trazer aqui para o pessoal, né? Na medida que os fatos forem acontecendo, a gente vai trazendo, que aí fica gostoso. Quem nos assiste vai entender. Muito se fala sobre IMC, alguns mitos e verdades. Explica para o pessoal de casa. A gente tem 4 minutos, doutor. Dá para explicar tranquilamente? Sim, dá para explicar. Veja bem, o índice de massa corporal, né, ou IMC, o ideal é em torno de 18,5 a 25. 18,5 a 25. Acima de 25, sobrepeso, e acima de 30, obesidade. Então, o ideal é isso aí, entre 18,5 a 25. Então, nós vamos considerar o meio termo ali, 22, né? Então, o IMC 22 seria o IMC, digamos assim, perfeitinho para o David. Então, vamos lá. Considerando que o IMC 22 seria o perfeito para o David, e a altura do David é 1,63. Isso, 1,63. Nós temos lá uma fórmula do IMC. O IMC é igual ao peso P dividido por altura vezes altura, aquele A2 lá, né? A ao quadrado, para quem não sabe, né, não tem muito contato com matemática, A ao quadrado é altura vezes altura. Então vamos prosseguir desenvolvendo o raciocínio. Então nós temos que 22 é igual a P sobre 163 vezes 163. Então isso nós temos o resultado final, David, que o peso ideal para você seria 58,5. E você me disse recentemente que já chegou a pesar alguns anos atrás aí, na sua juventude menor, né? Hoje você aproximadamente. Está na juventude maior. Isso. Aproximadamente 65, 66 quilos, Isso, né? muito bem. Então até que bateu, né? Perfeito? Mas nós sabemos, David, que quase todos os pacientes não se encaixam no IMC. Quem manda mesmo é o espelho. Era isso que eu ia te perguntar. É obrigado a alcançar o IMC correto? Eu, quando era uma criança nessa pesquisa, eu sonhava levar os meus pacientes para o IMC 22. IMC 22 seria o IMC ideal. Na verdade, quase ninguém ficou, David, porque é o espelho que manda. Espelho, espelho meu, como estou? Você está bem, pronto, é isso que manda. E como que eu vou fazer uma pergunta mais profunda um pouquinho para o pessoal de casa entender. Estou bem, quando é que a gente sente estar bem? Porque às vezes fala, eu estou gordinho, estou acima do peso, mas estou bem. É mentira, é verdade? Como que a gente sabe de fato que estamos bem? É só com o corpo, a mente tem que estar legal? Como é que funciona, doutor? Isso, perfeito, perfeito. Veja bem, se você fica bem emocionalmente, como você está, não é? Fica muito fácil você atingir vários objetivos na vida, sendo um deles emagrecer. E aí você fica ainda melhor. Cada conquista que acontece, você fica melhor. Agora veja bem, um paciente está bem acima do peso. Ele tentou algumas vezes e não conseguiu emagrecer, ou seja, tornou-se refém do efeito sanfona dele. Esse paciente vai precisar aceitar, não é? Então ele acaba aceitando. Aí ele acaba dizendo aos 4 ventos, né? Olha, não, eu tô bem, tô assim, tô gordinho, mas eu tô bem. Eu tô gordinha, mas eu tô legal e tal. Isso, tal. É exatamente isso. Mas se eles tivessem a oportunidade de ir pro peso realmente dos sonhos deles, é claro que eles ficariam muito melhor, não é? É isso, com certeza. Doutor Ricardo Peão, prazer sempre recebê-lo aqui no nosso programa, levando informação e levando saúde acima de tudo para o pessoal que acompanha o nosso programa. Aonde te encontra, como saber mais, emagrecer com eficiência da forma para sempre? O telefone? Pode, fique à vontade. 999904789. Muito bem, vou repetir para o pessoal de casa anotar aí bem devagarzinho. É o 999904789 e tem um Instagram também. Instagram, tá aqui, sim. ó, @dr.
Ricardo Peão. Repetindo o Instagram, hoje é tudo mais fácil. No Instagram, o pessoal vai lá, tem o link, fácil, já chama lá, vai ser muito bem atendido, eu tenho certeza disso. É dr.ricardo Peão, com I, viu? Não é peão, é Peão. Isso. É isso. Doutor, obrigado mais uma vez por nos ensinar. Eu que agradeço. Isso é ensinamento, é aprendizado. Eu que agradeço e fico feliz demais em estar vendo você vencedor, né? E nós chegaremos na reta final, sim. Mesmo que venham tempestades, nós chegaremos juntos com a proteção de Deus. Essa é a meta. Importante, com a proteção de Deus. E vamos ensinar quem está nos assistindo. Eles vão aprender realmente recursos terapêuticos, práticos, objetivos, funcionais, para que eles também possam emagrecer junto com você. Aí eu ficarei muito feliz. Muito bem, feliz demais. Então, toda última terça-feira do mês, Dr. Ricardo Peão está com a gente. Na próxima, a gente vai falar sobre a tabelinha, números de quantidade de calorias e muito mais. Na próxima vez, dependendo do andamento, falaremos sobre a tabelinha ou vamos fazer uma comparação em relação àquele medicamento novo que está na moda aí, Mounjaro. Mounjaro, é isso mesmo. Então aguarde, não perca. Nós vamos comparar a sua evolução e a evolução de quem tratou com Mounjaro por um ano. Ou Mounjaro, é isso. Então é isso, obrigado mais uma vez, doutor. A você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela enorme audiência. Saúde sempre, te cuida e até o próximo programa.